A paz do Senhor, meus amados. Meus queridos, eu tenho aqui uma palavra para compartilhar com os irmãos, que está no livro de Reis, 1 Reis, o capítulo 8 e 9. O contexto aqui é o seguinte, é sobre a construção do famoso templo que Salomão construiu. Davi, seu pai, deixou todos os seus recursos materiais, pessoais, financeiros, para ele construir com sabedoria esse templo. Foi uma construção maravilhosa, grande, assim, notória, famosa. Naquela ocasião, é uma das maravilhas do mundo, naquela ocasião da construção. Esse templo, ele construiu e Salomão concluiu a construção dele colocando a arca no seu devido lugar, que era no Santo dos Santos. Ele introduziu a arca no Santo dos Santos e aí então concluiu a construção do templo. E aí houve então uma celebração para consagrar esse templo ao Senhor, tipo assim uma inauguração. Imagina que todas as pessoas daquele país que foram possíveis se deslocaram das suas fazendas, do seu sítio, dos lugares mais distantes, né? Com a sua família, suas caravanas, suas ofertas, para poder levar ao famoso templo, né? Essa inauguração, que o famoso rei Salomão ia fazer a consagração, a inauguração. Foi assim, dias e dias de grande festa, de júbilo, de alegria daquele povo lá. Muito bem, nessa ocasião da consagração do templo, Salomão fez uma oração, e aí que eu quero frisar melhor. Ele fez uma oração e súplica. E como que foi que ele procedeu? Para começar, eu quero mostrar para você como que estava Salomão nessa ocasião, dessa oração, nessa súplica. Acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, levantou-se diante do Senhor, do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo. Então, meus irmãos, olha só, o rei Salomão, famoso rei Salomão, o seu pai já era famoso, famosíssimo, e ele também muito famoso. Esse jovem rei estava ali com as suas vestes reais, apropriadas para um dia de festa. Imagina só a pompa desse rei. Ele estava ali no templo, com multidão cercando aquele local, e ele, com uma figura principal ali, de joelhos, naquele templo, com as mãos levantadas e também a sua cabeça levantada para o alto, orando e suplicando a Deus. Eu procurei no dicionário, Aurélio, oração e a diferença entre a oração e a súplica. E aqui ele diz o seguinte: oração é uma prece sob forma de meditação, reza. E súplica é diferente. A súplica, uma oração feita com insistência e submissão, prece, rogativa, e uma solicitação em que se faz. É o mesmo que implorar, obsecra, pede, postula, roga, pleiteia, pedir humildemente ou com insistência. Então, meu querido, a súplica é uma oração fervorosa. Esse rei aqui estava de joelhos, com as mãos levantadas no meio do povo, suplicando a Deus. E o que ele estava suplicando a Deus? Ele estava consagrando aquele lugar a Deus. Ali seria a habitação de Deus. Deus iria, através do seu Espírito, estar naquele lugar e atento às orações, às intercessões, aos conceitos, às ofertas, aos pedidos, aos clamores, aos louvores
a toda a celebração de Israel. Então, qual era a oração que ele estava falando? Ele estava pedindo a Deus, assim, qualquer anormalidade que houvesse na congregação, no povo de Israel, para Deus ouvir, interceder e agir. Então, por exemplo, né, se alguém pecar contra o seu próximo, se for exigido que jure, que ele vier jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando o culpado, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo. Por exemplo, se o povo de Israel for ferido em uma guerra, sofrer derrotas em uma guerra, né? O que ele pede o seguinte, para ter pecado contra ti, e se converter e a ti se confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, fazendo voltar a terra que ele desse a teus pais. Por exemplo, quando os céus se cerrassem e não houvesse chuva, por o teu povo ter pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, ouvindo tu o afligido, então tu ouve nos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo de Israel, e envia chuva para a sua terra. Aí eu quero frisar esse pedido aqui. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, quando o teu inimigo cercar a terra de suas cidades, e houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel, conhecendo cada uma a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então no céu, lugar da tua habitação, perdoa e age, e dá a cada um conforme todos os teus caminhos, segundo o vir do teu coração. Então, meus amados, aqui um pedido nessa oração de Salomão, nesse templo, nessa inauguração, nessa consagração ao templo, que se houvesse praga, peste, doença no meio do teu povo, ele intercedesse, ele ouvisse o clamor do povo, a súplica do povo, e ele pudesse agir, ouvir, perdoar e agir em favor do seu povo. Meus queridos, são mais de 40 países já foram acometidos por essa praga que nós estamos vivendo, que é o coronavírus, que causa a doença Covid-19, e havendo muito sofrimento, muito medo, pânico, isolamento, tristezas, depressões, até suicídios, internações hospitalares, CTIs cheios, muitas pessoas morrendo, às vezes sem até ter a oportunidade de ter um tratamento adequado por falta de equipamento material, pessoal, suporte técnico. Muita dor, muito choro, muita lágrima, muito sofrimento. As pessoas estão enfrentando uma situação, uma calamidade nunca visto por muitos anos na face da terra. Então é um momento de sofrimento, de dor. É um momento, meus amados, de juízo de Deus. Pensa você que essa enfermidade, essa doença, essa praga, seja uma coisa do diabo, Satanás, seus anjos, seus potestades, principados. Não é. Isso é a ação de Deus, é o mover de Deus, é a mão de Deus, é o juízo de Deus sobre as nações. Ele quer que o povo reflita, possa se encontrar, se enxergar, analisar, olhar para dentro de si, ao invés de levantar o dedão de acusação, ao invés de apontar o cisco no olho das pessoas, olhar para dentro das suas próprias chagas, suas feridas, seus podres, como um túmulo caiado. Por fora, muitas pessoas estão aí em carros bonitos, talvez empresários, ricos, prósperos, né? Família tranquila, tem tudo na mão, tudo certinho, funcionando, passeando, viajando, comendo, bebendo,
casando, festejando, alegrando, celebrando. Talvez pessoa simples, humilde, que vai de casa para o seu trabalho, para suas ocupações, né? A vida continuando, né? Naquela dificuldade, pagando seus compromissos, aquela luta, aqueles sonhos, aqueles projetos. O povo, enfim, vivendo um viver normal, entre aspas, mas distante de Deus, afastados, frios, em pecado, pessoas que estão a par, né? não tá conhecendo, não está enxergando a situação que o planeta está passando, a iminente volta de Jesus Cristo, estão vivendo uma vida absoluta. Então, essa situação veio para aquietar as pessoas, para poder sinalizar, enxergar os seus pecados, se arrepender, confessar diante de Deus e fazer um concerto com Deus, e assim Deus poder salvar muitas pessoas que poderiam ir para o inferno, poderiam ficar aqui na grande tribulação após o arrebatamento. Na verdade, meus irmãos, isso é uma correção que Deus faz, uma oportunidade que Deus faz, um alerta que Deus faz ao planeta Terra, a todas as nações, para poder se converter dos seus maus caminhos, se arrependerem e reconciliar com Deus, receber o reino e reinar com o Senhor. Então, meus queridos, há uma maneira da igreja se portar diante dessa situação. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: orar e suplicar. Porque Deus prometeu aqui para Salomão, no capítulo 9 do 1 Reis, o Senhor aparece a Salomão. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Meus amados, hoje o nosso Senhor, nosso Deus, Ele habita dentro de nós através do seu Espírito. E nós podemos orar e suplicar diante de Deus, pedir a Deus, Ele vai ouvir. Ele prometeu que os olhos dele estão abertos, o coração também, estão atentos para a oração, para a súplica dos santos da igreja. E se a igreja, meus amados, uma posição, uma atitude, orar, buscar, clamar, pedir, suplicar diante de Deus, Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode mudar a sorte de um país, de uma nação, de nações. Pode mudar a sorte do planeta. Ele pode agir de maneira diferente. Então, meus amados, nós precisamos tomar essa atitude de suplicar diante de Deus, assim como fez aquele rei, famoso rei, diante de todas as pessoas. Ele se humilhou diante de Deus, ele se ajoelhou diante de Deus. Ele clamou, ele pediu, ele orou, ele intercedeu diante de Deus pelas pessoas, pela nação. Nós hoje somos os portas-voz de Deus aqui na terra, nós somos ministros de Deus aqui na terra. E nós, como igreja, precisamos tomar essa atitude de orar, de pedir, de clamar, de suplicar. Irmãos, de preferência dentro do seu quarto, fechado, de joelho, com as mãos levantadas, com o seu rosto levantado, e clamar diante de Deus. Assim como Deus fez com Salomão, Ele pode fazer conosco também. Ele pode mudar nossa sorte, pode nos abençoar, Ele pode nos perdoar nossos pecados e mudar nossa sorte. Nós precisamos clamar, meus amados. Se o povo de Deus orar, clamar, pedir, arrepender dos seus maus pecados, Deus ouvirá nossa súplica, nosso clamor, nossa oração. Ele nos perdoará e nos sarará a nossa terra. Ele fez a ferida, Ele vai curar. Ele fez o juízo, Ele vai perdoar. Ele vai mudar nossa sorte. Basta que nós podamos tomar posição. Eu creio que, meus irmãos, que com essa oração da igreja, Deus vai levantar cientistas, pesquisas, uma saída através de medicamentos, quem sabe,
um antibiótico, um medicamento através de vacina, e nos abençoar e nos livrar. Porque isso, meus irmãos, é a mão de Deus, é o princípio das dores de parto. As dores vão se intensificar, vão se tornar mais próximas, mais intensas, até acontecer o parto, que é o nascimento do filho varão, que vai ser arrebatado, vai ser levado para os céus e vai reinar com Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que essa palavra possa mostrar no teu coração que há esperança, e que a esperança está nas mãos da igreja. Olha quanta bênção a igreja pode trazer para as pessoas, para o mundo aflito, sofrido, com medo, com pânico. Quanta oração de um justo pode ser o poder. Vamos então mover o coração do Senhor, os olhos do Senhor a nosso favor, através da oração e da súplica. Aí, meus queridos, que essa palavra possa contar no seu coração um lugar que você possa entender a necessidade, a importância desse momento que nós estamos passando, a importância da igreja, dos santos, da estratégia de interceder diante de Deus, da maneira correta de agir, e não ficar repreendendo o inimigo, cancelando o inimigo, porque isso não é coisa do inimigo. É arrepender, é confessar, é pedir e clamar pela cura. Amém, meus amados? Fiquem na paz, que o Espírito Santo de Deus possa te orientar, te guardar, te livrar, te abençoar, fazer prosperar os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.